Então, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos um pouquinho sobre a proteção das crianças e do adolescente. E eu coloquei hoje a música do Chegou, Chegou, tá na hora da alegria. Porque quando se fala de criança, aí é como no circo, onde se tem tanta festa, né? E hoje nós vamos falar do direito das crianças, o direito da criança, o lazer, né? Depois a gente termina com física, né? Hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre os direitos das crianças, sobre o direito das crianças. E a gente sabe que toda criança, como eu falei ontem, tem o direito à vida. Quero iniciar, né, esse slide falando que a criança ela deve ter condições para se desenvolver física, mental, moral e espiritual. Tudo isso com liberdade e dignidade. A criança ela tem direito a um nome. Por isso que quando uma criança nasce, ela recebe logo, ela precisa ser batizada, receber o seu nome de batismo para ter um papel social também, uma nacionalidade desde o seu nascimento. Então, desde o nascimento da criança, é preciso que ela tenha um nome, a nacionalidade, né? E a criança também tem o direito à alimentação, lazer e a uma casa. Quando a gente vai partindo para essas etapas do direito da criança, o que é um direito? O direito é aquilo que é necessário para a criança viver. Então, é o direito para a criança, a alimentação, lazer, uma casa, e a criança deve crescer amparada pelos pais. Você pode perguntar, e hoje, Deise? Com todas as formas, com todos os modelos de família, então essa família pode ser o seu avô de criação, a sua avó, agora mesmo no período da pandemia. Quantos pais e mães deixaram seus filhos? Né? Morreram a segunda pessoa, ou um tio, a pessoa mais próxima. Né? Essa família é acompanhada para que possa ver quem é aquele que vai prover aquela criança. Então, a criança deve crescer amparada pelos pais, ou sobre os avós, ou sobre os tios, ou sobre um primo, para que tenha aquele laço de afeto, responsabilidade e segurança. É sobre isso que a gente vai falar. Porque a gente iniciou o programa, né, como proteger as nossas crianças, mas é preciso que essa criança cresça amparada, sustentada, né? Sustentada pelos pais, e nesses pais a gente vai englobar todos os tipos de famílias formadas hoje. A criança que é prejudicada física ou mentalmente deve receber tratamento, educação e cuidados especiais. Como assim, desde prejudicada física? Nós sabemos que há as violências, tanto para os idosos, tanto para as crianças, tanto para os adolescentes, como para as mulheres. E essa violência física, ela deve receber tratamento. Quando é uma denúncia, então existem os órgãos competentes que nós vamos também, nas próximas, que aqui só são aquele gostinho de quero mais, aquele chamamento para que você possa também deixar, essa live vai ficar salva e você pode deixar o seu comentário. Fale mais um pouco sobre isso, aquilo que você achou mais interessante. A criança, o sexto direito, tem direito à educação gratuita. Então, a criança ela tem direito a essa educação, seja nesses colégios públicos, ela tem direito à educação gratuita e obrigatória, né? Em todas as etapas, muito importante a educação. Em todas as etapas, a criança não pode fugir, queimar, nós não podemos, nós os cuidadores, nós os protetores das crianças, nós não podemos deixá-las
à mercê da rua, de uma situação de rua. A não ser quando é um caso mesmo, onde aquela mãe é drogadicta, onde aquela mãe já é uma doente, não é? Ela tem uma doença psíquica, ela não pode criar daquele menor incapaz, mas é preciso que as autoridades, que o conselho tutelar, demais autoridades competentes vão e vejam a melhor forma daquela criança nascer e crescer saudável. Então a criança, em todas as circunstâncias, ela deve estar entre os primeiros a receber proteção e socorro. A criança, ela também deve ser protegida contra toda forma de abandono. E quando a gente fala do abandono, esse abandono é deixar aquela criança, vamos fazer alguns comentários da vida real mesmo, porque a gente está falando de vida real, não é uma fantasia, é o mundo de hoje, é a vida cotidiana. Uma mãe que sai, deixa uma criança de 5 anos em casa e vai para trabalhar. Aquela criança, ela pode ir ao fogão, queimar a sua mão, e ali pode incendiar a casa. Tantas situações que podem mover os atos daquela criança, porque ela é incapaz, ela não sabe como se proteger, ela não sabe como se proteger do fogo, ela não sabe como se proteger da água, ela não sabe como se proteger de uma garrafa com produto químico. Então é preciso que ela seja protegida com toda forma de abandono e exploração. Nós vamos colocando essas palavras para que nas próximas pontuações vocês também, internautas, possam ir dizendo, mas fala um pouco sobre isso. Como é que a criança é considerada em situação de abandono, de exploração? E ela não deve trabalhar antes de ter uma idade adequada. Aí é o trabalho infantil. Então, todas as vezes que você vê que na rua tem uma criança na feira pegando aquela carroça pesada com muita fruta, é preciso que você denuncie. Todas as vezes que você vê uma criança em situação de rua, à noite, vendendo amendoim ou bombons, é perguntar mesmo, mas de onde você mora? Onde você mora? Por que você está fazendo aqui na rua sozinho? Então, é muito importante essas intervenções para a criança. As crianças devem ser protegidas contra a prática de discriminação racial. Elas devem ser protegidas. Aí a mídia ativou, né? Na televisão foi visto, teve uma cena aí de uma novela muito interessante, onde uma criança negra, ela estava ali com o pai dele adotivo, aquela figura da proteção, né? E ali uma pessoa veio no shopping e disse, ele está incomodando o senhor? Aí ele disse, não, ele é meu filho. Então ali foi classificado como uma forma de preconceito. Só porque ela era negra e estava perto de um pai branco? Então aí as crianças devem ser protegidas contra a prática de discriminação racial e religiosa também. A criança deve ser educada no espírito de compreensão, tolerância, amizade. Olha que palavras-chave. Compreensão, tolerância, amizade, fraternidade e paz entre os povos. Eita, que nós precisamos aprender muito sobre as crianças, sobre o cuidado e a proteção. Todos os dias deveriam ser dia da criança. Todos os dias. Hoje mesmo, meu sobrinho, ele tem 6 anos e ele ele hoje teve a sua primeira janelinha dentária, a gente pode dizer assim. Para ele foi uma grande alegria, né? Poder dizer, meu dentinho caiu, não dói. Então, é aquela proteção dos tios, dos pais, da família, para com aquela criança que teve também essa janelinha. Independente da raça, da cor da pele, da ideologia político-religiosa, é sempre tempo. É sempre tempo de ser feliz com as nossas crianças. Só assim poderia acabar a guerra, né, gente? E essa guerra que eu digo, essa pandemia, a fome, o ódio, a discriminação, tristeza. Você pode ir da sua casa dizendo isso, Deise, também o ódio, a guerra, tristeza. E aí a gente pode finalizar essa live. Como seria bom ver todas as crianças felizes. E aí a gente fica com essa frase. Você tem demonstrado
afeto com as crianças da sua família? Se não, começa hoje. É sempre tempo de recomeçar, porque eles são o nosso futuro. E você gosta de circo? É muito bom, tem pipoca, tem picolé, tem algodão doce. Amanhã nós estaremos juntos falando mais um pouquinho sobre os direitos da criança. Até lá!